Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de podcast do Acelera Resultados. Eu sou Lucilene Marques. Olá, tudo bem? Adilson Peirert aqui, bem-vindos. Olá, Eliane Peirert, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Antônio Costa, sejam todos bem-vindos. E hoje nós temos um tema muito interessante, que é falar sobre os desafios do empreendedor. E aqui nós temos 3 empreendedores magníficos, que tem aí uma história, muitas histórias para contar, de desafios, de aprendizados, de conhecimento. E aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, sobre alguns desafios, alguma história que vocês passaram durante esse período que vocês estão aí como empreendendo, porque as pessoas, nós não somos educados para empreender, e aí nós aprendemos a empreender. E como é que foi isso? Como é que se dá isso? Como é que tem sido a vida de vocês como empreendedores? Pode começar, Antônio. Muito bom. Eu venho já nessa pegada já há 15 anos, A gente vem de empresas de material de construção e construção civil e com alguns investimentos no ramo imobiliário e hoje se destacando, a gente pegou a tendência do mercado. E hoje a gente está muito forte na parte do mercado digital, no mercado de e-commerce. E é um mercado que nós estamos vendo, que é onde está caminhando, todas as tendências estão levando para o mercado digital, o mercado de vendas online. E a nossa empresa, lá na pandemia, a gente viu essa curva e a gente foi, e hoje a gente é especialista tanto na venda quanto em treinar pessoas a venderem no e-commerce, a ter o e-commerce próprio para poder alavancar os seus resultados. Isso é um pouquinho só da nossa empresa, mas a empresa que vem, uma empresa sólida, já tem 15 anos no mercado. Nós viemos com uma pegada diferenciada desde lá do começo, desde que a empresa foi fundada lá em 2009, a gente vem com uma pegada diferente do que o mercado tradicional era acostumado. Nós viemos com uma pegada de inovação. E toda a nossa vida, todo esse período que a gente tem em empresa foi um período inovador para a empresa e para o nosso setor de material de construção, que era um setor meio que arcaico, A gente começou a trazer tecnologia e começamos a botar, e isso fez com que melhorasse muito, até com os nossos concorrentes, que eles se atentaram ao nosso crescimento muito rápido, e isso gerou na nossa região todinha um crescimento dos nossos concorrentes também, porque eles viram o quanto a gente estava fazendo a diferença trazendo tecnologia, comprando equipamentos novos, investindo muito em máquinas, em equipamentos para poder agilizar todo o processo de entrega, e isso foi muito interessante, que eles começaram a se atentar e a investir também. Então todo aquele ecossistema na nossa região, o ecossistema de material de construção, que era aquela coisa que todo mundo estava acostumado, com poeira, areia, brita, aquele negócio todo, isso foi se modificando, foi melhorando, e nós temos uma grande parte nesse mercado que a gente veio para inovar, a gente lançou a ideia e nossa pegada era inovação, era sempre nós estar buscando tecnologia e fazendo a diferença no mercado. Isso foi interessante, nós crescemos muito e os nossos concorrentes com essa inovação cresceram também. Hoje a gente nós não chamamos como concorrente, e sim como os parceiros. Uhum. Nós não temos concorrente, nós temos parceiros. Isso alavancou, isso deu uma nova cara para o nosso setor, de material de construção, trazendo essa parte de tecnologia. Hoje, claro, a nossa empresa é especializada em e-commerce. Isso os nossos parceiros ainda não vieram para essa pegada ainda, mas provavelmente é questão de tempo, E é e mais uma vez nós inovando e entrando, botando material de construção no e-commerce, está dando muito certo. Isso é uma parte da nossa empresa. E o mais interessante, é que material de construção também vende por e-commerce, Outro dia vendeu areia, brita, E foi para São Paulo, Foi isso? Foi para São Paulo. Foi para São Paulo, olha só. Então, isso significa que o e-commerce é para todos, Antônio? Sim, o e-commerce é para todos, basta estar aberto às inovações e querer fazer a coisa acontecer, Uhum. E nós sempre buscamos isso, buscamos essa pegada de inovação, de tecnologia, como a gente vive numa cidade que é pequena, e a gente chegou no limite que não dava mais para crescer. O que a gente fez? A gente não pode parar, o nosso negócio é se desenvolver, alcançar mais pessoas,
transbordar mais e ajudar mais pessoas, vamos a nível Brasil. E nessa parte a gente viu que o digital é forte e era onde vinha nessa pegada, onde a nossa marca ia chegar a nível Brasil, e é o que está acontecendo hoje. E quais são os desafios, né, no digital hoje, na venda do digital? Hoje o digital, o maior desafio que nós vimos na empresa é a evolução da tecnologia. É uma coisa que está evoluindo muito rápido, está vindo com muita tecnologia nova a cada dia que passa. Então, se nós não estivermos atentos a isso, buscando conhecimento, buscando fazer curso, buscando trazer essa tecnologia, num curto espaço de tempo a gente já ficou para trás. Né? O acompanhamento, né? Esse eu vejo que é um dos principais desafios, eu acho que não... isso é o que eu vejo no meu negócio, mas eu vejo que deve ser em todos. A tecnologia vindo com mas muito acelerada. Uhum. Você acha, Antônio, que isso é fruto da pandemia ainda? É um reflexo da pandemia? Porque eu estudei um pouco esse mercado, o nosso negócio também acabou participando, né, e sofrendo na pandemia. Nós temos, né, negócio em shopping, empreendemos como franqueados, né, então investimos numa franquia. E foi um negócio que cresceu muito na pandemia. A venda digital, ela estava muito tímida e aí ela acelerou com pandemia. E na época a gente avaliou, estudou um pouco esse mercado e eu acredito que em 2 anos a gente caminhou no Brasil aí, acelerou talvez 7, 8 anos daquilo que aconteceria no mercado como ele vinha acontecendo antes da pandemia. Você percebeu isso no seu ramo também? Sim, isso que tu falou já era tendência, né? Já era tendência de o mercado digital tomar conta, mas não tão rápido como foi. Segundo algumas pesquisas, a pandemia acelerou em 6 anos. Em 6 anos o que ia acontecer. Então isso foi muito bom. Na pandemia nós não estávamos no e-commerce ainda, foi na pandemia que a gente entrou. A empresa entrou lá no meio da pandemia, no final da pandemia, e pegou uma parte boa do mercado ainda, né? E eu não tenho dúvida que a pandemia veio para acelerar muito, né? Acelerar e mostrar quem estava preparado e quem não estava, né? Tanto na parte de as empresas prosperarem muito, como empresas também quebrarem, né? Sim. Então, isso vai acontecer sempre, porque quem não se atualizar e a tecnologia do jeito que está vindo, ela está vindo como um rolo compressor e vai esmagando. Quem não entrar nesse mercado quanto antes, provavelmente, num curto espaço de tempo, pode deixar de existir. Você sabe que nós frequentávamos 2 restaurantes aqui, e os 2 restaurantes nunca tinham participado de delivery, né? Nunca tinham usado ferramentas de iFood, delivery, enfim. Um deles rapidamente fez isso que você comentou, se adaptou rápido, teve velocidade e conseguiu manter a atividade, cresceu as vendas, e o outro não, ficou pelo caminho. Um restaurante muito tradicional, com mais de 20 anos de funcionamento, acabou fechando, porque não acompanhou, não conseguiu acompanhar. Ao passo que o outro continua até hoje, atendendo ainda de forma delivery, e essa receita passou a ser uma receita incremental. Então, ele já recuperou o movimento que ele tinha antes de pandemia e tem uma receita incremental agora vendendo através dos meios digitais. Então, realmente, eu acredito que hoje o mercado seja muito, muito diferente. Isso aconteceu em vários setores, né, Adilson? Não só na construção civil, ou enfim. Mas fala para nós, Adilson, você acha que nós já nascemos empreendedores? Há algumas pesquisas, alguns estudos que cientificamente comprovam que apenas 3% da população brasileira realmente são empreendedores natos. Nascem com a característica do empreendedorismo. Nasce já com essa predisposição, né, para ser empreendedores. 3% da população brasileira. Então, é um percentual pequeno, né? Então, eu acredito que a gente consiga desenvolver o empreendedorismo. Né? Que a gente consiga desenvolver o que eu chamo do empreendedor funcional. Sim. É aquele empreendedor que vai buscar conhecimento, que vai conhecer do ramo do negócio, vai montar o seu negócio, vai estudar para isso, né? Falávamos há pouco aqui nos bastidores, né? Hoje a gente vive... você tem muito acesso à informação. Se a gente voltar alguns anos, a informação ela era mais restrita. Né? Você teria que ir para os grandes centros, você teria que dedicar... Puxa, hoje a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente tem um excesso de informação. A gente tem que ser um pouco mais seletivo inclusive na busca. Né? Eu faço um curso,
E eu aplico. Eu aplico, né? Eu pratico. Opa, aí eu aprendo. Né? Eu faço outro curso e eu pratico. E aí eu aprendo. Então, eu acredito que o empreendedor, ele pode sim buscar esse conhecimento e aplicar na prática. Então, a pessoa pode se tornar um empreendedor, uma empreendedora. É isso que eu acredito. E qual é a característica do empreendedor nato? É aquela pessoa inquieta? Ele tem algumas características, né? É aquela pessoa que ela é inquieta, né? Ela é insatisfeita no sentido de, puxa, sempre pode fazer mais, pode fazer melhor. Busca todo tempo vai algo buscar novo. algo novo. Então, eu convivo com algumas pessoas assim, e é muito claro que sempre tem que ter um projeto novo. Sempre tem que ter uma novidade, um projeto novo, algo novo. É uma pessoa que ela tem uma ambição, muitas vezes até maior, né? E uma ambição mesmo no sentido de, puxa, eu quero ter uma casa maior, um carro melhor, eu quero adquirir. Então, são características do empreendedor. É como se fosse uma ambição que nata da pessoa. Da pessoa. Mas será uma que ambição por crescer. Certo. Por crescer. Não seria uma ambição, digamos, no sentido... de passar por cima do outro. Financeiro. Sim. Né? Só para ter. Não Sim. é aquela questão de eu quero crescer, eu quero romper. Eu quero ir para o próximo nível, né? Sim. Então, essa é uma característica do empreendedor nato. Muitas vezes a mente dele não para, fica funcionando, né? Às vezes até tem insônia no sentido de deitar na cama e ficar acelerado, né? Esse é um empreendedor nato. Mas o empreendedor esses funcional é o que o Edilson comentou que ali. aprende, que vai aprender. Desenvolver né? as habilidades. Mas esses 3% vem de berço, porque o pai já era empreendedor, tem algum estudo sobre isso? Então, eu tenho lido e estudado um pouco sobre isso, e claro, vai depender um pouco, sim, né, da criação. Né? Nós somos fruto do nosso meio, então o reflexo, né, como nós fomos criados, primeira infância, segunda infância, vai refletir para toda a nossa vida. Isso é fato. Sim. Isso é fato. Então, muitas vezes, aquela criança, né, que foi um pouco mais protegida por pai, pela mãe, será que ela vai ser uma empreendedora? Então, muitas vezes a gente fala, puxa, mas eu acabei tendo que crescer sozinho, eu fui mais desafiado. Isso vai ter um reflexo. Né? Então, muitas vezes, aquilo que a gente acha que pode ser até uma coisa não tão boa, negativo, mas acaba né, tornando uma pessoa mais forte, e o empreendedor ele precisa ser forte. Por quê? Porque os desafios são diários. Os desafios são diários. Não existe uma receita ou uma fórmula pronta. Né? Cada dia é um dia, cada negócio é um negócio. Então, por mais que a teoria, né, a gente brinca, né, que na prática a teoria é outra. Né? Você precisa da teoria, mas a prática é que vai te trazer a realidade. Então, são os desafios do empreendedorismo. E Eliane, fala para nós, assim, dá um exemplo de algum desafio que você enfrentou, assim, que marcou e que você soube resolver e teve maestria na resolução desse desafio, dessa adversidade na sua empresa. Então, a gente estava comentando aqui sobre, né, se essa questão do empreendedor vem de casa ou não, né? E até a gente estava comentando, tanto eu quanto o Adilson, a gente veio de lares onde a estabilidade era importante, né? A minha mãe, eu não tinha nenhum talento para magistério, né? Nunca tive, acho que nem com as meninas eu tenho muito Não, você seria uma boa professora. talento, mas ela insistiu e me levou a fazer magistério porque ela me dizia assim, Eliane, faz magistério porque onde você estiver vai ter emprego. Eliane, professora nunca fica desempregada. Então, o que o seu pai falava para você fazer o quê? Concurso público. Né? Eu lembro um dia, eu estava fazendo um estágio, né, no Banco do Brasil, logo que eu fiz 18 anos, eu comecei a fazer faculdade com 17, com 18 anos, fiz o meu primeiro estágio no Banco do Brasil, e aí um dia meu pai me liga, né, e raro ele ligar e tal, ele me liga, ô pai, tudo bem e tal. Filho, seguinte, o pai tá vendo o jornal aqui, eu acabei de ver que tem um concurso do Banco do Brasil. Então, já que você já está aí dentro, faz o concurso, se inscreve e faz o concurso do Banco do Brasil. Porque era isso, né? Era a estabilidade, né? E dificilmente a gente não é preparado, né, para empreender, para correr risco, né? E é natural, né?
eu como pai, eu fico tentando medir os riscos que as minhas filhas correm. Né? E não é por mal, é porque por eles proteção, buscavam a estabilidade. Eu lembro que eu fiz magistério, né? E eu lembro de um dos meus estágios, eu não tinha maturidade. Eu era a criança do negócio. E eu lembro que eu estava na sala no maior algazarra lá e daqui a pouco chega, né? Tava a professora orientadora no canto da sala e bate o monitor e fala assim, meu Deus, que gritaria é essa? Cadê a professora da sala? Então, eu não tinha talento para isso, né? Mas eu fui educada para procurar um trabalho, se aposentar no trabalho, né? Trabalhei por 10 anos numa empresa, passei por poucas empresas na minha vida. E quando nós viemos para cá a trabalho, eu saí da empresa que eu trabalhava e nós viemos aqui por conta do trabalho do Adilson. Nesse tempo, eu me dediquei 10 anos à minha família. Então, eu saí do mercado de trabalho e voltei para empreender na minha casa, né? Cuidar das minhas filhas, cuidar do primeiro ministério que Deus me deu. Depois de 10 anos, eu voltei para o mercado de trabalho. Então, a minha geração era a geração da estabilidade, de você entrar numa empresa e se aposentar na mesma empresa, ou buscar um concurso público de professora, qualquer coisa nesse sentido, para ter essa estabilidade. E depois de 10 anos, então, a gente comprou lojas em shopping e eu voltei para o mercado de trabalho. Lembrando que a empresa que eu cuidava antes eram minhas filhas e estava tudo certo liderar elas. E eu volto para o mercado de trabalho tendo que aprender uma linguagem de varejo, o que eram indicadores, o que é ticket médio, eu lembro da primeira vez que eu ouvi sobre visual merchandise, VM. Eu falei, gente, que raio é esse de VM, né? Na minha casa não tinha VM, né? Então, o meu desafio foi aprender essa linguagem nova, liderar uma equipe de 10 pessoas, né? Foi aí que eu entendi que eu precisava aprender a me liderar para liderar. Então, eu acredito que o maior desafio que a gente passou como empresário foi aprender a ser empresário, né? Todo o universo do empreendedorismo, o universo da adrenalina, que horas é altos, horas é baixo, você entender que não é estável, né? Um empreendedor, ele não tem uma estabilidade. Né? No dia. Você começa o seu dia planejado, vou fazer isso. Chega no metade do dia, né? Tudo aquilo que você não planejou aconteceu. Então, eu acho que essa foi o maior desafio. Liderar uma nova geração, aprender uma linguagem depois de 10 anos em casa, voltar para o mercado de trabalho e aprender a liderar uma equipe. E aí eu entendi que enquanto eu, pessoa, não desenvolvesse a minha liderança, a minha própria gestão, eu não teria como fazer isso com a equipe. E aí o maior desafio com sucesso foi virar uma líder ou estar como uma líder inspiradora e não autocrata. E a gente teve sucesso nesse desafio, né? Sim. É interessante vendo vocês falar, isso me passou um filme na cabeça, porque lá em 99, quando eu comecei a trabalhar em empresas, comecei a trabalhar de CLT, eu também trabalhei em poucas empresas, né? Até hoje foram só 2, né? A empresa que eu fui CLT e as minhas empresas que eu tenho até hoje. E passou um filme na minha cabeça, porque isso tudo que vocês vêm falando, lá quando eu entrei na empresa, eu entrei como auxiliar do auxiliar, e dentro de um ano eu era o operador, e passei por todos os setores, só saí da empresa porque não tinha mais cargo para mim. Né? Num período de 10 anos que eu trabalhei na empresa, eu passei por todos os setores. Mas uma coisa eu aprendi, eu trabalhava numa empresa de tecnologia, na época já era uma empresa muito moderna, tudo com tecnologia alemã, né? E eu aprendi muito com os meus gestores da época, que eles sempre foram muito arrojados, né? Sempre buscando tecnologia independente de mercado. E eu vi aquilo dali, eu falei, eu já tinha o propósito de ser empresário, de montar o meu próprio negócio. Isso toda a vida falou muito forte em mim. E eu sempre tive eles como professores, e eu trabalhei 10 anos, e eu sempre tive como eu investindo no CNPJ deles. Uau. Então eu estava lá, eu liderava a minha equipe, eu passei por todos os setores, até recursos humanos para contratação, porque a empresa tinha muita rotatividade, que era uma empresa que tinha muita cobrança,
E eu tinha, na época, sem entender desse mundo de hoje, eu já tinha um entendimento que eu tinha que aprender com eles, aproveitar o momento que eu estava trabalhando na empresa deles sem nenhum risco, né, que já tinha estabilidade. Então, eu estava empreendendo no CNPJ deles, aprendendo, para a hora que eu fosse investir no meu, eu ter todo o conhecimento para implantar necessário. no meu. Isso, eu sempre falei na minha empresa, que a minha empresa tem tanto sucesso como tem hoje, porque lá atrás, quando eu era CLT, eu trabalhava como se fosse minha. Eu não tinha hora para pegar, não tinha hora para largar. Eu estava sempre aprendendo com os meus gestores. Os donos da empresa eram muito arrojados e eu me baseava muito neles e aprendia muito com eles. Isso fez ter o sucesso que eu tenho hoje nas empresas. Isso eu tenho gratidão a eles lá atrás. Eu, sem entender, eu já fazia o que hoje todo mundo aconselha a fazer. Não tem... quer investir, quer empreender, primeiro empreende no CNPJ de alguém. Depois monta o seu próprio negócio, que já vai ter uma experiência, né? E lá atrás, isso já era forte em mim. Mas olha que interessante, né, Antônio? Tu estás falando de como tu eras quando trabalhavas como CLT. E hoje é uma dor do empresário que precisa contratar. Sim. E o colaborador não consegue ter essa visão de olhar para o CNPJ do patrão e vestir a camisa e ter esse olhar de aprender com ele, de honrar, de ter gratidão, de ter uma prospecção, de crescer na empresa. Qual é a maior dor dos empresários hoje, né? Não ter mão de obra qualificada e mão de obra comprometida com o trabalho que está exercendo. Isso, na empresa de vocês também acontecia isso, Eliane e Adilson? Sim, vou até te falar, Lu, vou pegar esse gancho do Antônio aí. Isso a gente chama, né, no meio empresarial, da atitude de dono, né? Ou a cabeça de dono, né? Você trabalhar como se a empresa fosse sua. Isso é um diferencial de qualquer profissional. Eu, além de empreender, eu sou executivo, né? Eu trabalho dentro de uma empresa e é nítido aquelas pessoas que trabalham como se a empresa fosse dela e aquelas pessoas que estão ali, né, cumprindo hora pelo salário. Pelo salário. Outro dia estava mentorando lá, eu acompanho três talentos que a gente tem dentro da empresa, e aí um deles me perguntou: Adilson, me fala um pouco da sua caminhada, né, da sua trajetória e tal. E aí, né, voltei no tempo, né, já tem algum tempo, e aí eu falei para ele: olha, eu nunca ganhei uma hora extra na minha vida, mas não significa que eu não trabalhei além do meu horário, porque eu nunca cobrei uma hora extra da empresa. Eu não bati cartão, né? Depois desse estágio do Banco do Brasil, eu fui para uma indústria, entrei lá como estagiário, depois fui promovido e rapidamente eu deixei de bater cartão. Eu não me importava com isso, até esqueci de bater cartão, não era... e aí um dia, ok, já fui promovido analista e já não batia mais cartão, não me importava com isso. E sempre trabalhava e entregava muito mais do que aquilo que estava sendo, né, me solicitado. Então, eu também empreendia na minha própria carreira. Né? Então, você dentro de uma empresa, você também pode ser um empreendedor. Empreendedor seu mesmo, né? Seu mesmo. Então, isso que o Antônio falou é algo que, se todo empresário, né, todo empreendedor pudesse ter essa oportunidade ou buscasse isso, e a gente tem que ser intencional. Sim. Né? A Eliane fala muito isso, de ser intencional. Então, por exemplo, eu quero abrir uma panificadora. Né? Eu quero abrir uma panificadora. Isso é uma coisa que eu já pensei, tá, gente? E aí um dia eu falei, né? Eu tenho alguém na família lá que é um empreendedor nato, né? Eu tenho um tio que é empreendedor nato, e um dia eu estava conversando com ele falou: Adilson, quer realmente abrir uma padaria, uma panificadora? Vai trabalhar de padeiro para alguém. Né? Antes de você abrir a sua padaria, vai você lá e aprende a fazer pão. Fazer o pão. Nossa. Né? Vai levantar às 4, 5 da manhã e vai fazer o pão. Eu falei: não, eu não quero ser padeiro, eu quero ter a padaria. Daí ele falou: tá, e me fala, e o dia que seu padeiro tiver algum problema, tiver alguma dor de barriga, quem é que vai fazer o pão? E o dia que você for experimentar o pão e você achar que o pão não tá bom, quem é que vai poder falar pro padeiro que tem que botar mais sal, ou deixar crescer mais, ou deixar crescer menos, enfim, né? Como que você compra os insumos para uma padaria? Como que você prepara uma equipe de atendentes? Então, primeiro vai ter uma experiência em alguma padaria para ver se realmente é isso que você quer. Vai lá, trabalha, e não precisa trabalhar muito tempo, mas tem essa experiência e depois abre o seu próprio negócio. Eu achei esse conselho fantástico. Até hoje eu não fiz isso ainda, né? Não fiz isso ainda. Desistiu da padaria, Desisti um pouco da padaria, pelo menos por enquanto.
Mas eu achei o conselho em si muito bom, né? Então, quando o Antônio fala de viver o negócio, de trabalhar para alguém, mas você vai estar aprendendo. E a gente tem um caso na nossa casa, né? Quando é Natal, a gente sabe que o shopping, ele funciona mais do que 12 horas, né? Porque a gente começa ali em outubro já a se planejar para Natal. E nós colocamos a nossa filha mais velha a trabalhar, né? E fazendo pacote, né? Porque ela precisa viver um negócio da forma com que todos os outros colaboradores vivem. Então, é fazendo pacote, fazendo sacolinha, entregando na mão do cliente. E um dia nós chegamos lá, ela estava sentada até ela vai de uniforme e ela estava sentada no banquinho muito cansada, muito cansada. E ela chegou e falou assim: mãe, hoje eu fui no mercado e eu comprei um monte de chocolate e levei para os vendedores. Eu falei: por quê, filha? Ela falou: porque agora eu sei o que é ficar de pé 12 horas. Então, qual a lição disso tudo, né? Se a gente precisa ser intencional, e essa é algo que eu trago muito para minha vida. Aonde eu quero chegar? Eu vou ser intencional. Ser intencional em tudo que eu fizer. Quando você sabe como funciona o teu negócio, você consegue entender desde do estoque, até a entrega para o cliente, até o relacionamento com o teu cliente. Quando você entende dos números da sua empresa, das compras da sua empresa, do atendimento ao cliente, por todo o processo da empresa, aí sim você é um empreendedor. O empreendedor não é aquele que fica só no comando, né? Ele é aquele que inspira, é aquele que coloca a sua identidade na sua empresa. Aí sim é um empreendedor. E como vocês acham que dá para equilibrar a vida profissional de empreendedor com a vida pessoal? Família, né, lazer. Como é que vocês acham que dá para fazer isso? Essa parte é uma parte que me chama muita atenção, que quando eu e a Mari decidimos, a minha esposa, decidimos abrir a empresa, nós tínhamos alguns amigos que já eram empresário e trabalhava o casal. E isso me marcou muito, que a esposa, nós numa reunião, a esposa desse meu amigo chegou e falou para a Mari assim: vocês vão empreender em casal, eu já te digo que toma cuidado com o casamento de vocês. Porque empreender na família é muito desafiador. E eu e o meu esposo, a gente está numa briga constante porque não deu certo a gente trabalhar junto. E isso foi interessante porque isso foi uma crença já criada na cabeça da Mari. E quando eu escutei aquilo ali me deu né, eu disse: poxa, tem que conversar com a Mari e quebrar essa crença que isso não pode acontecer. E foi onde a gente foi, eu e ela fomos, abrimos um negócio e nós começamos a tocar o negócio. E não foi desafiador. Ela trabalhava num setor, eu trabalhava no outro. E a gente foi diferenciando, né? Ela tocava a parte dela e eu tocava a minha parte. Chegava no final do dia, nós chegávamos em casa, discutia o que deu certo os dois. Tinha aquele período de reunião para a gente falar de trabalho. E depois nós ficávamos em casa como marido e mulher e pai de família. E estava tudo certo. Eu e ela viemos fazendo isso há 15 anos. E nós não temos problemas e não levamos os problemas da empresa para casa. Claro que não tem como diferenciar, mas a gente sabe que a hora que entra para dentro de casa, a gente tem mais meia hora para discutir sobre negócio e depois a gente vai cuidar da família, vai ou jantar ou vai fazer as nossas coisas da casa, mas nós não misturamos, a gente consegue fazer cada coisa no seu lugar. Eu acho que empreender em família é muito melhor do que empreender com pessoas que nós não conhecemos. E a gente faz isso muito bem, sabe diferenciar, temos uma vida muito, muito boa, tanto no casamento fora da empresa, com os nossos filhos, com os nossos amigos, e temos uma vida muito boa dentro da empresa. Né? E funciona muito bem. Isso que a Eliane falou de ensinar a filha dela a começar lá no pacote, isso é o melhor exemplo para depois tu ter alguém que vai tomar o teu lugar, vai estar tomando a gestão da empresa de vocês, porque se tu coloca um filho teu já num cargo alto, ele não passou pela jornada, ele não viveu o processo. Provavelmente, a hora que vocês for fazer essa transição e vocês deixarem para eles
isso provavelmente vai ter alguma complicação. Os meus filhos, todos os dois, eles trabalham na nossa empresa, eles estudam, e quando não estão estudando, estão trabalhando, e eles começaram lá de baixo, né, fazendo o que todo mundo faz quando entra na empresa, para eles viverem a jornada todo de passo a passo, para eles saberem como é que funciona, para quando eles forem tomar o nosso lugar, eles sabem como é que tem que fazer, como é que tem que tratar pessoas, como é que tem que comprar, como é que tem que cuidar do cliente, como é que tem que cuidar dos colaboradores. Então, nós como família lá na minha casa, dá muito certo empreender e ser família. Né? A gente empreende na empresa, nos negócios, e empreende na nossa casa também. E o melhor disso tudo, que nós estamos criando os 2 filhos empreendedores. Nós lá na nossa criação, eu e a minha esposa, nós não tivemos esse incentivo e essa sabedoria que nós estamos passando para eles. Então, nós já estamos preparando mais 2 grandes talentos para o mercado de empreendedores, para o mercado de negócios, para negócios de sucesso. E eles estão fazendo isso com maestria, porque eles estão vendo que nós, como tu falou lá na pergunta anterior, de pessoas, de como tá desafiador contratar mão de obra. A nossa empresa, quando a gente passou a fazer uma empresa com seleção sobre propósito, com propósito, e a nossa empresa se posicionou que é uma empresa que trabalha por propósito, a contratação foi mais assertiva, a equipe se modelou e os meus filhos vieram nessa pegada. Eles sabem que a nossa empresa não é uma empresa que está ali só para crescer, só para ter um faturamento alto. Ela tem um propósito por trás de tudo. Né? Então, a contratação foi muito mais assertiva, que as pessoas que entram, elas já sabem como funciona a cultura da empresa. Né? As pessoas que estão trabalhando, elas sabem como funciona a cultura da empresa, então deu muito certo. E os nossos filhos estão seguindo os mesmos passos que nós seguimos, que é o sucesso que é onde a gente chegou. Né? Então, eles estão seguindo e estão caminhando da mesma forma. Fantástico. Muito e para vocês, como é que é isso? Fala um pouquinho. Sobre você equilibrar as 2 coisas, eu vejo que você precisa ser intencional, né? Porque quando você olha aonde você quer chegar, você precisa se preparar para aquilo. Então, se você quer ter sucesso, né, e acelerar o seu resultado, você precisa cuidar da sua saúde. Porque como você vai ter flexibilidade e energia para chegar onde você quer? E como equilibrar essas 2 coisas? Se você quer acelerar o resultado e ter resultado como empresário, a sua família precisa fazer parte disso. E dedicar e ser intencional em cuidar dela, em dedicar tempo para ela, faz parte de acelerar o seu resultado. Né? Porque nada adianta você acelerar muito seu resultado, ter uma empresa de sucesso e ter uma família de fracasso, né? Isso não é resultado, né? Isso é ego, talvez, né? Porque se você hoje sentar com várias pessoas no leito de morte e perguntar o que você faria diferente? Você não ouve, não, eu aumentaria o resultado da minha empresa, eu faria 30 bilhões, não sei. A maioria, eu passaria mais tempo com a minha família. Então, tudo converte em dar o melhor conforto, cuidar da família, né? E tem um livro que a gente leu e conversou muito sobre esse livro, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz, né? Ele fala que você precisa ser feliz no processo. Na jornada, né? E não esperar dar tudo certo para ser feliz. E como é ser feliz no processo? Equilíbrio entre família e empresa, né? Como fazer esse equilíbrio? Sabendo que você quer ter sucesso na sua empresa, você precisa ter sucesso na sua família. E estar e dedicar tempo de qualidade, estar presente na sua família vai te ajudar a alcançar o que você quer. Isso mesmo. Né? É interessante, né? Vocês falando, tudo remete à família, à infância, ao jeito que nós somos criados lá na primeira, na segunda infância. E tem algo que é muito interessante, que as pessoas dizem assim, eu não vou empreender porque eu vou pagar imposto. Você que é das finanças, né, Adilson? Deve ter ouvido isso em algum lugar. Eu não quero ganhar muito, não quero que assine a minha carteira com muito, porque eu vou pagar muito imposto. Isso acontece, Adilson, na sua gestão ali, você enquanto à frente das finanças? Acontece ainda, Lu.
Eu não concordo com isso, né? Eu acredito que também todo empresário tem um compromisso com a sociedade, né? E o compromisso com a sociedade passa por cumprir as suas obrigações sociais. Uhum. E uma das obrigações de toda empresa, de todo empresário, é recolher os seus impostos. Porque o empresário, ele é um agente meio. Quem paga o imposto, na verdade, é quem consome, né? Quando a gente vai lá no supermercado, compra lá a farinha, o arroz, abastece o carro, como consumidor, a gente está verdadeiramente pagando os impostos. O empresário que está ali no meio, ele comprou de alguém e ele está vendendo para alguém. Então, ele é um agente que ele recolhe o imposto para o governo. Então, muitas vezes, quando você sonega, você está prejudicando a sociedade. E se um negócio não tem viabilidade, que você precisa, entre aspas, sonegar, é porque você está com um problema de gestão. Uhum. Você está com um problema, seu problema é de gestão, seu problema não é com o governo, né? Ok, estamos no Brasil, a carga tributária aqui é uma das mais altas do mundo, e realmente é. E é para você e para todo mundo que tem Exato. sucesso. Então, o jogo, a regra é igual para todos, né? Então, somos a empresa do mesmo ramo, ela está competindo com uma outra empresa, né? O Antônio falou um pouco aqui de concorrência, né? E eu acho que o concorrente, ele sempre te deixa melhor. Ele te deixa melhor se você tiver essa leitura, porque você vai querer melhorar para você crescer, teu concorrente também vai melhorar para crescer, e todos ganham com isso. Mas o recolhimento dos impostos, isso para mim é algo essencial. Mas eu queria voltar na pergunta anterior, né? Quando você falou, né, do desafio de você conciliar. Para mim, nós somos um ser único, né? Então, eu não tenho uma vida pessoal e uma vida profissional. Eu sou o mesmo Adilson. Então, eu trabalho lá minhas 8, 9 horas por dia, eu chego em casa, eu convivo com a minha família. Se eu tiver um problema em casa, isso vai ter um reflexo na empresa. Se eu tiver um problema na empresa, eu vou ter um reflexo disso em casa. Então, como que eu trabalho isso, né? Como que eu tenho a gestão da minha vida? E lembrando que a família é o nosso primeiro empreendimento, e tem que ser um empreendimento de sucesso. É a primeira empresa, né, a Adilson? nossa primeira empresa. Não, é mais forte que uma empresa. Por quê? Porque família é para sempre. O negócio você pode resolver ir lá, fechar a porta, você pode mudar de ramo, você pode... Família você não muda, né? Você não muda. Se isso estiver claro para você, se é um princípio forte para você. Então, ele tem que dar certo, né? E trabalhar junto, como nós trabalhamos, o Antônio trouxe, né, dele e a Mari, a comunicação é essencial. Cada Quando um há no seu uma quadrado, comunicação né? clara e uma definição de papéis. É mais fácil de dar certo, né? É mais fácil de dar certo. Então, nós, essa semana, lembra, nós estávamos falando com um casal também empreendedor que teve um negócio, e aí eles falaram, nossa, e eles tiveram um negócio por 5 anos, e aí compartilharam que o negócio não deu certo, não foi indo bem e tal, e eles brigavam muito. Nitidamente não estava claro os papéis. Ora, um cuidava da venda, da compra, do financeiro, era tudo muito misturado. Todo mundo fazia tudo, e aí um cobrava do outro, e o negócio não deu certo. O negócio não deu certo. Depois de 5 anos, eles acabaram encerrando o negócio. Então, para mim, comunicação clara, definição de papéis vai ajudar muito para que o negócio dê certo. E também olhar se é o sonho dos dois, né? Porque, por exemplo, se um é um empreendedor nato e o outro é um empreendedor... Ou não é um empreendedor, né? Pode ser que tenha uma característica de não ser um empreendedor. Porque tem pessoas assim, né? Que... Nem todos serão empreendedores, né? Eu acho que você respeitar, e a gente fala muito sobre isso em casa, né? Casa dividida não prospera. Então, eu não posso colocar o outro no meu sonho. O meu sonho é responsabilidade minha de executar. Se o outro estiver sonhando o mesmo sonho que o meu, e ele tiver habilidades necessárias, porque nada adianta eu colocar uma pessoa da minha família se ela não tem habilidades necessárias. E isso é uma das coisas que a gente vê dá muito errado nas empresas. A pessoa não tem habilidade necessária, não quer desenvolver a habilidade necessária, mas porque o negócio é da família, ele tem que estar ali. Aí fica insistindo. E aí fica insistindo. Você já deu mentoria, consultoria para pessoas que... por exemplo, a esposa não tinha habilidade nenhuma com os números, mas por não confiar em ninguém, eu tinha que colocar a esposa, né? Não foi e aí, isso. ao invés de buscar uma gestão
profissional, Sim. ou investir Conselhos, em tecnologia, buscar conselhos, né, acaba insistindo nisso. Então, isso é um cuidado. Um ponto importante, que vamos lá, né? Agora vamos polemizar um pouco aqui. A gente fala, né, da busca do equilíbrio e tal. A vida da gente não vai ser sempre esse equilíbrio, né? A gente não vai poder sempre estar... Em momentos da nossa vida, o negócio vai chamar mais, né? Vai exigir mais. Tem momentos que a família vai exigir mais. E então, o equilíbrio que a gente fala é tempos, né? Eu acho que o importante é ter uma comunicação clara e ter essa clareza. De, por exemplo, o nascimento de um filho. O nascimento de um filho é algo extraordinário, né? É uma vida nova chegando. Então, você imagina de você estar recebendo um filho está nascendo, e você daqui a pouco abrir uma empresa num outro estado, numa outra cidade. Puxa, isso vai te consumir muita energia. Não estou dizendo aqui que não vai dar certo, que não tem que ser feito. Sim. Mas a pessoa tem que estar ciente que, puxa, é o melhor momento, né? Ou muitas vezes, puxa, eu estou abrindo uma outra empresa, uma outra unidade na mesma cidade, ou numa outra cidade, ou num outro estado. A família vai ter que entender que naqueles primeiros meses vai ter que ter uma dedicação maior. E são vai ciclos, ter que ter uma né? dedicação. Então, eu vou viver essa estação, eu vou viver esse ciclo. Olha, pessoal, estamos lá, isso é importante, está acontecendo isso, Vocês estão comigo, né? E a família fazer parte disso. Isso. É que, na verdade, tem que conciliar, né? Tem que conciliar. Esse equilíbrio é isso. Em determinado momento, se a empresa precisa mais de vocês dedicam lá. Vai exigir mais, isso. Exato. E aí ter esse olhar, essa sensibilidade, esse feeling, né? De identificar esses momentos para realmente ter esse crescimento. Claro que não é assim, né? Não é crescimento assim, a gente vai, é um ciclo que a gente vive, enfim. Mas para a gente fechar, né, esse episódio, eu queria que vocês deixassem aqui algumas dicas para quem quer ser empreendedor, para quem não é empreendedor nato e quer começar a empreender agora. O que vocês diriam para essas pessoas? Antônio, pode começar. Hoje, vendo na minha posição, eu diria primeiro humildade, fazer um estudo de mercado. Hoje, no meu ponto de vista, eu não aconselharia, com tanta tecnologia e tão fácil, não aconselharia lojas físicas, produtos físicos. Eu aconselharia entrar para o digital, que é um mundo que está vindo com muita força e não tem mais volta. E sempre fazer o que é certo. Aquilo que o Adilson falou em pagar os impostos em dias, eu acho que isso é uma das principal para a empresa sobreviver, para poder... fazer a coisa acontecer, é fazer sempre o que é certo. Isso é uma dica que eu dou, né? Sempre fazer o que é certo. Nós temos empresa há 15 anos e a gente sabe muito bem disso. E quer empreender hoje, para quem quer começar, procura o mundo digital. Eu diria, tudo isso que o Antônio falou da honestidade, verdade, eu acho que não tem como dar certo se você não tiver isso como um grande princípio. Mas eu falaria, faça o que você ama, seja apaixonado pelo que você faz e vá buscar se preparar, né? Hoje a gente tem muita informação, não é mais como antigamente que o empresário ele aprendia a ferro e a fogo, vai acontecendo e vai aprendendo. Eu acho que hoje você tem a possibilidade de preparar para poder empreender, né? Essa preparação, aprender com pessoas que já passaram pelo que você está passando, treinar habilidades, eu daria essa dica. Se apaixone pelo que você vai montar e se prepare. São 2 dicas que eu daria fortemente. E, é claro, cuide das suas finanças. Eu acrescentaria a tudo isso para quem vai realmente começar, né? Se pudesse aproximar do segmento, da área que a pessoa está proposta a ter alguma experiência nisso, né? O exemplo da padaria aqui de novo, isso para mim é meio caminho andado. E um outro ponto é ter um plano de negócios. É você colocar no papel um plano de negócios. Aonde você quer chegar? Aonde que você quer chegar em 1 ano, 2 anos, 3 anos? Né? 5 anos é um longo prazo, mas o empreendedor, ele é alguém que olha para o longo prazo. O nato é aquela pessoa que vai estar olhando lá na frente. Não é uma pessoa que vai estar olhando o curto prazo, mas vai estar olhando lá na frente.
É uma pessoa arrojada, geralmente é uma pessoa arrojada, mas como é que eu coloco essa minha visão de longo prazo no papel? Como é que eu coloco esse arrojo em prática? Né? Porque a gente vê muitas vezes uma empresa começando e ela fica na metade do caminho. 50% das empresas quebram com menos de 4 anos de atividade. Essa estatística é assustadora, né? Então, 50% quebra, 50% dá certo. Mas o que faltou aí? Então, se você colocar o teu plano também no papel, tendo bem claro sua visão de futuro, aonde sua empresa vai chegar, e você ter condições financeiras para isso, né? Porque o sonho é ilimitado, você pode sonhar à vontade, Sim. né? Mas o fluxo de caixa, ele é importante dentro de uma empresa. Ele pode definir o sucesso ou o fracasso de uma empresa. Então, para mim, você ter um plano de negócio muito bem desenhado e você fazer algumas simulações de cenários, que o empreendedor, geralmente, né, tudo vai dar certo, tudo vai acontecer. E você colocar algum cenário um pouco mais até pessimista, né? Você trabalha geralmente com um cenário realista, um cenário otimista e aquele cenário se as coisas não forem bem, né? Qual o caminho, para onde eu vou? Então, para mim, um bom plano de negócios, onde você tem a clareza de onde você quer chegar e do seu momento atual, alinhado ao que já foi colocado aqui, para mim é fundamental para um empreendedor começar o negócio. Uau! Muito obrigada pela participação de vocês, foi extraordinário, aprendi muito, acredito que você que está nos acompanhando também deve ter aprendido, acho que muitas fichas caindo e um caminho aí para quem quer começar a ser empreendedor, para quem já tem a sua empresa, para olhar para alguns pontos que talvez você não está olhando hoje. Então fica aqui a nossa dica e fique ligado, porque outros episódios virão.